No último vídeo do nosso curso de escatologia, sempre como estímulo para o estudo da apostila, nós vamos abordar uma questão que é também bastante delicada do ponto de vista dos conceitos e da compreensão racional, e é, ao mesmo tempo, muito clara na fé da Igreja enquanto afirmação. Então, trata-se daquele princípio tão agostiniano, manter firme a fé e procurar com diligência compreender o que se crê, nunca sobrepondo a compreensão ao ato de fé e nunca privando o ato de fé da necessária compreensão, ainda que incompleta, aperfeiçoável, mas necessária sempre, porque sendo um ato humano, plenamente humano, ainda que suscitado e sustentado pela graça, a fé precisa ser um ato consciente e livre, um ato pessoal, propriamente. Bem, qual é esse tema final? É o problema do chamado estado intermediário, que está correlacionado com outra questão, que é a imortalidade da alma, e uma prática eclesial de tempos apostólicos, que é a oração pelos que morreram. E que sentido tem, então, essa oração pelos que já morreram? Bem, a questão do estado intermediário se põe assim. Nós já refletimos a respeito do tema da ressurreição corporal como parte de nossa fé e compreendida como necessária para a integridade da nossa participação no mistério de Deus. Não é uma parte, entre aspas, de nós, mas é nosso ser total, que participará da glória de Deus, e não de modo individual e isolado, mas de modo pessoal e comunitário, porque, diferentemente do conceito de indivíduo, o conceito de pessoa não segrega, não separa. Indivíduo é um espécime que é tomado de uma espécie para fins de estudos, fins legais, coisas assim. Enquanto que, quando a gente fala pessoa, a gente está pensando em alguém que é parte de um todo. As relações são fundamentais. Então, veja bem, a ressurreição corporal refletiu bastante a respeito disso. Agora, quando se fala do estado em que se encontra, então, a pessoa, que já morreu, portanto, já se encontra no seu estado definitivo, após a morte, porém, a ressurreição, a história ainda continua, a vida eclesial ainda continua, e nem todos ainda morreram, e a ressurreição final na parousia ainda não ocorreu. Então, como a gente pode entender como se encontra, já que a ressurreição corporal é necessária para a plenitude da realização final, e ela ainda não ocorreu. Bem, isso a Igreja refletiu com o auxílio do conceito de imortalidade da alma. Aconteceu, sobretudo, numa corrente da teologia protestante, chamada exegese liberal, que depois terminou entrando também na teologia católica, uma afirmação de que a noção bíblica seria a da ressurreição e que a imortalidade da alma teria sido herdada pura e simplesmente da filosofia. Os estudos apurados mostram que não é assim, não é verdade. Primeiro, porque não se pode isolar uma cultura da outra, as culturas são abertas à integração, se amadurecem nesse encontro, e quando o pensamento semita, bíblico, do Antigo Testamento foi amadurecendo, ele foi se desenvolvendo nessa direção. E ainda que tenha se encontrado com termos próprios da cultura dominante, que era marcada por elementos gregos, helênicos, tenha adotado elementos dali, termos dali para exprimir suas convicções e sua fé, isso não significa que foi descaracterizado. Pelo contrário, é uma cultura que continuou amadurecendo pelo encontro, dando contribuições e recebendo contribuições. Então, faz parte do testemunho bíblico a fé na imortalidade da alma, tanto quanto faz parte do testemunho bíblico o tema da ressurreição corporal. Se quiséssemos seguir aquele raciocínio anterior, nós teríamos que dizer que também a ressurreição não é parte do pensamento semita, porque nos escritos mais antigos do Antigo Testamento, o horizonte final da vida de uma pessoa não é a ressurreição corporal. Isso só lentamente também amadurece no pensamento semita. Se tivéssemos que ficar só com aquelas convicções mais antigas dos patriarcas, ou antes ainda, antes não é possível, né? Do tempo dos patriarcas ou logo depois, então também a ressurreição precisaria
ser eliminada do credo. Puxa, então não é esse o caminho. O que se entende, já que para pensar esse estado intermediário é necessária a doutrina da imortalidade da alma, o que é que se entende por isso? Bem, concílios de nossa igreja, como estão relatados na apostila que está disponibilizada, concílios de nossa igreja, portanto fazem parte de nossa fé, definiram que a alma deve ser entendida como forma do corpo. É uma linguagem devida a Santo Tomás de Aquino, uma linguagem escolástica, mas com isso não quer dizer que a igreja canonizou a escolástica ou que adotou a linguagem de Santo Tomás de Aquino como definitiva e obrigatória para o uso de todos. Não. Apesar da linguagem, o conteúdo dessa afirmação é que importa. É que a alma é o princípio de vida do corpo e a que confere ao ser, à pessoa, suas características, sua identidade. Então, se fala, por exemplo, dos vegetais que vivem. Eles têm uma alma vegetativa. Se fala dos animais que vivem. Eles têm uma alma concupiscível. E nós, além de viver e de termos os processos animais biológicos, nós ainda temos transcendência. Somos capazes de não estar limitados no tempo e no espaço pela memória, pela inteligência. Nós podemos nos projetar para o futuro e nos modificar pela vontade. Então, isso tudo é característica da nossa alma propriamente espiritual. Então, ao mesmo tempo que é o nosso princípio vital, é dela que se confere para a nossa pessoa a dimensão de transcendência. Então, entre corpo e alma não se pode falar de dois seres, mas de um único ser complexo, com duas dimensões intimamente relacionadas. É isso que significa a linguagem da alma, forma do corpo. Agora, na morte, o corpo se decompõe. E o que acontece com a pessoa? A pessoa se acaba? A pessoa se termina ali? Não. A pessoa continua, e continua na relação com Deus e no corpo de Cristo, que é a igreja. A esse não se acabar, a esse continuar, é que se chama imortalidade da alma. Imortalidade da alma é permanecer na vida para além da morte corporal. E não é simples permanecer na vida, é mais que isso. A gente fala de uma imortalidade dialogal. O que é que isso significa? Deus nos criou como sua imagem e semelhança, capazes de nos relacionar com Ele. Essa capacidade de relação com Ele, que é infinito e eterno, essa capacidade é a alma. A alma é a capacidade da relação com os outros e, sobretudo, com Deus. Na morte, eu vou aqui usar uma linguagem catequética, figurada, característica da escatologia, o amor de Deus nos vem ao encontro. Todo amor, mesmo o nosso amor humano, implica aquilo que a gente chama de um voto de imortalidade. O amor não quer acabar, não quer terminar nunca. Amar uma pessoa é como que dizer a ela: eu quero que não morras, eu te quero para sempre, na relação. Eu quero a tua amizade, eu quero o teu amor, e quero que esse amor não acabe nunca. Esse amor me faz feliz. Veja bem, se o amor humano já contém essa característica, em forma de desejo, em forma de abertura, nós não temos por que pensar que o de Deus não contenha isso. Deus amar-nos é como dizermos: eu quero que não morras, eu quero que estejas para sempre na minha presença. Eu quero te dar eternamente meu amor e quero receber o teu amor. Quero viver essa relação. Então, na morte, o amor de Deus nos vem ao encontro e não permite que nós nos acabemos e nos decomponhamos ali. É seu amor que nos recolhe e nos mantém vivos na relação. A gente chama isso de imortalidade dialogal. Como é que a teologia vai explicar, então, em que situação fica essa alma, dito desse modo? Até que aconteça a ressurreição corporal, que acontecerá na parousia, que será um fenômeno coletivo da humanidade e terá características eclesiais. É isso que se chama estado intermediário. Existem várias hipóteses teológicas para explicar isso. Tem uma resenha dessas hipóteses. Mas o que importa nesse momento é essa compreensão da aliança, do diálogo, da correlação que há entre Deus e a pessoa, que não permite. Agora,
esse estar diante de Deus e gozar imediatamente da face de Deus, ou padecer imediatamente já a separação de Deus, esse estar ali, estar com Deus, ou estar com Deus em inimizade de Deus, não é planificado até que a ressurreição corporal não ocorra. Então, é o estado definitivo do ponto de vista do seu conteúdo, mas não ainda totalmente definitivo, se é que assim se pode dizer, do ponto de vista da sua forma. Então, aguardar a coletividade humana, aguardar a história humana até que amadureça e chegue à sua plenitude. E é com base nessa convicção que se desenvolve, então, a noção de purgatório e de possibilidade de purificação, então, uma purificação ulterior após a morte. Ela é testemunhada em 2 livros do Antigo Testamento, ela é testemunhada de modo indireto, mas suficientemente claro, em palavras transmitidas como palavras de Jesus nos evangelhos, e a igreja sempre manteve essa prática da oração pelos mortos. A palavra de Jesus, por exemplo, quando ele fala sobre o pecado no Espírito Santo, dizendo que há um tipo de pecado que não pode ser perdoado nem nesta vida e nem na outra. Então se entende que há tipo de pecado que possa ser perdoado na outra vida. Bem, como é que nós compreendemos isso, então? Eu vou lançar mão de uma figura que é utilizada por São João da Cruz, falando da relação de amor com Deus. São João da Cruz usa a imagem de uma fogueira e fala de uma lenha que está bem preparadinha e é posta na fogueira e que imediatamente o fogo toma conta daquela acha de lenha e ela vai se transformando rapidamente numa brasa, vai tendo as mesmas características, mesma temperatura, mesma cor que o fogo. Essa acha de lenha, esse pedaço de lenha bem preparado, é a pessoa devidamente unida a Deus na vida de fé, e que se penitenciou de seus pecados, os reconheceu como tais, dele se arrependeu e fez um caminho cristão de amadurecimento e personalização da fé nas várias dimensões da sua existência. Mas nessa fogueira podem ser postas também lenhas que ainda estão verdes, não estão bem sequinhas, não estão bem preparadas. Então, antes que ela se transforme numa brasa viva, é preciso que o fogo mesmo, o mesmo fogo, faça o término do processo, com suas propriedades, ele resseque e, enfim, prepare essa acha de lenha para sua transformação. Quando a gente observa na fogueira, a gente vê que aquela lenha está se retorcendo, está fumegando, está espumando, até que depois tudo isso cessa e ela é uma brasa totalmente imersa naquele fogo. Essa seria, na figura de linguagem, a purificação que o amor de Deus mesmo realiza naqueles cujo amor ainda não tinha se aberto suficientemente, não tinha se entregue suficientemente, ainda estava muito apegado ao amor próprio e precisa dessa derradeira purificação. É com essa imagem de São João da Cruz que a gente pode falar então do purgatório, não como um lugar distinto de Deus, mas em Deus mesmo, mas na relação pessoal com Deus, passando por uma ulterior purificação, porque compreendendo agora, então, de modo mais pleno, o amor de Deus e se entregando a Ele. Trata-se, portanto, de um derradeiro amadurecimento e nós todos bem sabemos como amadurecer dói, como amadurecer custa sofrimento. Então, é disso que se fala quando se fala do caráter penal na purificação do estado intermediário. E aí, então, existe também a prática da oração pelos mortos. Por quê? Porque quem está no estado definitivo já de sua existência, ainda que em purificação derradeira, não está isolado do corpo místico de Cristo, está no corpo místico de Cristo. Portanto, está ainda na comunhão fundamental com os outros membros da Igreja, de tal modo que o crescimento da Igreja na fidelidade ao Evangelho, o aprofundamento da Igreja na sua vida de oração, traz benefícios para todos. Como diziam os antigos, aumenta a glória dos bem-aventurados, a felicidade dos bem-aventurados e purifica os que aguardam uma ulterior purificação. Bem, espero que o estudo desses temas tão fundamentais e tão importantes da nossa fé tenham contribuído com o crescimento teológico de vocês e que as perguntas que o curso deixa em aberto possam ser adequadamente tratadas por vocês com
continuidade das leituras e aproveitando todas as outras oportunidades que ainda terão.